preconceito em relação à psiquiatria é universal. Eu viajo muito, procuro estudar muito. Recentemente eu estive em Praga. Há 3 meses atrás eu estive em Nova York fazendo um congresso sobre o Congresso de Psiquiatria Americano. Então eu sinto muito isso por morar no interior. Isso é, as pessoas têm muito preconceito em procurar um psiquiatra, relutam muito. E eu conversando com meus colegas americanos, por exemplo, eles também acham que lá também tem muito preconceito. Então isso é universal. Aqui em Praga, em Londres, em Berlim, todo mundo tem muita resistência em procurar um psiquiatra. Apesar de que melhorou muito essa circunstância. Isso não tem a ver com o psiquiatra, isso tem a ver com a resistência do mito que o povo faz da doença mental. Como se doença mental fosse fraqueza, como se doença mental fosse falta de Deus no coração, como se que ele fosse mais fraco do que os outros, enfim. Na verdade, certa doença mental é um distúrbio bioquímico, né, que afeta o cérebro, consequentemente são doenças emocionais. E essa circunstância melhorou muito. Por exemplo, em 1977, quando eu me formei, em 1978, quando eu fazia minha residência em psiquiatria, no Hospital Felipe Pinel, em Botafogo, Rio de Janeiro, a quantidade de pacientes que nós recebíamos era só paciente psicótico, que a família trazia. Então o preconceito era muito grande, a gente sentia na pele, né? E a partir daí as coisas foram melhorando. Em 1980, 1990, por exemplo, com a entrada da fluoxetina no mercado, os inibidores seletivos de recaptadores de serotonina, trouxe um alento maior do tratamento para a depressão. E a partir de 90 também, os antipsicóticos típicos, com bem menos efeito colateral do que, aliás, os atípicos, com bem menos efeito colateral do que o típico, são remédios espetaculares que ajudam bastante o paciente psicótico. Então, a partir daí, a gente pode tratar o paciente psicótico fora do ambiente hospitalar. Hoje, a maioria dos pacientes psicóticos estão sendo tratados em casa. E o preconceito diminuiu muito e tende a diminuir mais. Como eu citei, os velhos, por exemplo, são isentos do preconceito, a maioria deles. Alguns têm ainda pela cultura, né? Enraizada desde, por exemplo, eu comecei a minha carreira de psiquiatra em 77. Outros colegas meus começaram em 50. Freud, por exemplo, em 1942 já tinha sua teoria psicanalítica formada. Bloer em 60. Então, o preconceito ainda existe, mas bem menos que antes. Hoje o perfil do paciente psiquiátrico, a fobia social, por exemplo, um paciente fóbico social hoje trabalha normalmente, o paciente que tem pânico trabalha normalmente, o paciente depressivo, tudo isso com a evolução da psicofarmacologia. Os antidepressivos, por exemplo, são remédios espetaculares que não dão dependência nem física, nem psíquica. E o benzodiazepínico, por exemplo, cada vez menos está no arsenal do tratamento psiquiátrico. As medicações ditas tarja preta, a não ser em extremo caso. E o psiquiatra usa muito a tarja preta para retirá-las. Que o paciente já chega aqui no nosso consultório já tomando tarja preta e uma infinidade de remédios que não tem como conter, talvez, uma psicoeducação, uma educação na sociedade nesse fator. A psicoeducação também é muito importante para explicar ao paciente o que ele está tomando, como é que é a latência desse remédio, que antidepressivo não é igual ao calmante, ele demora 15 dias para agir, mas a partir do momento que ele age, a pessoa não tem mais depressão, porque aumenta o número de serotonina ou noradrenalina circulante. Então, é uma questão de psicoeducação que faz um aspecto muito importante no tratamento do paciente.